aviso, mês de fevereiro estamos, né? Hoje, esse mês é de 28 dias. Eu gosto do mês de fevereiro porque ele é curto, né? E é o mês do carnaval, né? Infelizmente, eu vejo que o mundo está debaixo do juízo de Deus. Mesmo assim, os seres humanos ainda querem pular o carnaval, né? Mas vamos respeitar, né? Um dia talvez nós estivemos lá, alguns de nós, né? Então, nós vamos ter um seminário, né? Todo ano a gente está fazendo assim, um seminário durante a quadra carnavalesca, assim chamada. Vai ser de sábado a terça. Sábado, domingo, segunda e terça. Então serão 4 noites consecutivas. E esse seminário vai versar sobre o seguinte tema: os últimos dias da igreja na terra. Na verdade, quando nós usamos essa expressão, os últimos dias da igreja na terra, irmãos, não está se referindo somente à igreja, mas a toda a humanidade. A história da humanidade não está separada da história da igreja. A história da humanidade está ligada com a história da igreja, né? Então, o que nós teremos a dizer sobre os últimos dias da igreja na terra significa também os últimos dias da humanidade na terra, né? Então, tecnicamente chama-se escatologia, né? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, mas para simplificar, estamos aí traduzindo para os irmãos. Então, para que ninguém seja tentado a pular carnaval, né? Ou então ficar em casa assistindo o desfile carnavalesco na televisão. Todos nós sofremos essa tentação, né? Então vamos aproveitar, porque determinadas doutrinas que são mais específicas, dificilmente eu prego nelas aqui no púlpito, não prego, né? Aqui no púlpito é uma mensagem mais assim, de encorajamento e tal. Mas nesses dias, sobre esse seminário, os últimos dias da igreja na terra, eu vou pregar doutrinas muito importantes e atuais e necessárias para que nós como igreja saibamos o terreno que nós estamos pisando hoje no mundo, né? Temas como o anticristo, o falso profeta, as duas testemunhas, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Eu vou ter que selecionar porque são muitos assuntos, né? Não vai dar tempo de falar em todos, mas pelo menos aqueles mais destacados, a marca da besta, né? E vai por aí. Então, dia 18 é um sábado, né? 18, 19, 20 e 21, né? 18, 19, 20 e 21. Então, os irmãos venham e convidem pessoas, porque são temas assim da maior importância e nem todos conhecem esse tema, né? Deus deu para cada um um dom. Um dos dons que Deus me deu foi esse. Então eu tenho convicção que muitas coisas que eu tenho para dizer aos irmãos, não sei se eu vou exaltar, mas é Deus que me deu o dom, né? Muita gente não sabe. Mas eu não posso me gloriar porque foi Deus que me deu a revelação e eu tenho que transmitir para a igreja, né? Então, convide pessoas para lá assim, informar, né? De coisas que nós vamos falar. Vamos para o assunto de hoje agora. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Diz aí. E aconteceu. Está meio quente aqui, não vou botar o ventilador na minha direção. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando
e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Guarda essa expressão, irmãos, é única do Evangelho. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Novamente, né, paralítico. E estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. É um texto muito rico, né? Vou ver se eu consigo resumir aqui algumas coisas. Esse homem, um paralítico, Jesus estava em Cafarnaum, né? Ele está em Cafarnaum de novo, na cidade dele, né? Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré da Galileia, e quando ele ficou adulto, ele mudou-se para Cafarnaum, na Galileia. Agora ele estava na cidade dele, Cafarnaum. A casa onde ele estava, não se sabe se era a casa dele mesmo, ou se era a casa de Simão e de André, que é Simão, Pedro e André, né? Que também tinha casa lá, mas era uma casa. E aí, irmãos, quando ele estava ensinando, porque o ministério principal de Jesus era o ensino. Jesus ele percorria as cidades da Galileia ensinando nas sinagogas deles. E também pregando, né? Só que na sinagoga ele ensinava. A pregação que é evangelística mais era fora da sinagoga normalmente. Nesse caso aqui ele estava ensinando, e ele estava ensinando dentro de casa. Não era na sinagoga, não era no templo de Jerusalém, que estava lá em Jerusalém, mas ele estava na casa dele, né? Ensinando. O auditório que estava ali, nós vemos aqui, escribas e fariseus, doutores da lei, estavam assentados, eles estavam no local privilegiado, dentro de casa. Alguns dizem assim: os escribas e fariseus que foram a ouvir Jesus, provavelmente eles eram, provavelmente não, aqui diz que eles eram de Jerusalém, eram da Judéia, de todas as cidades da Galileia. Então era uma comissão de teólogos que vieram para fiscalizar, para verificar se aquele novo mestre que estava ensinando não estava pregando heresia. Esse era o objetivo deles. Então, ele estava assim, ouvindo Jesus para detectar, com o ouvido crítico, né? Para detectar se ele não estava pregando com heresia. Então, essa era a motivação daqueles teólogos que estavam lá. Provavelmente, muita gente que estava ali veio por curiosidade, né? Para ver que Jesus já estava muito famoso por curar os enfermos. Mas aí, de repente, apareceu esse homem aqui carregado por 4. Um paralítico, né?
Eu até fiquei pensando, sabe uma coisa? Esse homem, ele era um paralítico. O paralítico é a doença do corpo, né? É a doença do corpo. Nós estamos em Mateus, não estamos em Lucas. Em Mateus capítulo 4 vai dizer que Jesus curava os paralíticos, os endemoniados e os lunáticos. Selene. Nesse caso aqui, esse homem, ele era paralítico, a doença dele era no corpo. Eu fiquei pensando assim, peraí, mas só que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus é misteriosa, né? É sobrenatural, é cheia de mistérios e segredos que só o Espírito Santo pode revelar. Eu fiquei pensando assim, o que era possível ver, porque estava no corpo, diante dos olhos de todo mundo, é que a paralisia desse homem estava no corpo dele, no caso nas pernas. Eu acho que ele era tetraplégico, como se chama hoje, né? Acontece que, como a Bíblia é a palavra de Deus, é possível que a paralisia desse homem acontecia também, uma paralisia na alma e no espírito. Eu fiquei pensando, tem muita gente aí, talvez até aqui, com paralisia. Ele não podia fazer nada com o corpo dele, porque o corpo dele estava paralisado. Mas tem muita gente por aí com paralisia na sua vida profissional, com paralisia na sua vida familiar, com paralisia na sua vida sentimental, com paralisia em todas as áreas da sua vida. Só que isso é invisível, né? A gente só vê na parte física do corpo. E naturalmente esse homem que foi levado por esses 4 amigos, talvez fosse até parente, alguns, né? Eles foram levados aonde Jesus estava. Tudo indica que eles moravam em Cafarnaum mesmo, a cidade onde Jesus também morava. Portanto, eles já conheciam Jesus, já tinham pelo menos ouvido falar dele, dos milagres que ele fazia. E aí, a motivação desses 5 homens, né? Porque os 4 que carregavam e o paralítico, era que eles foram buscar a cura do corpo. Foram buscar a cura da paralisia das pernas, que é o que todos nós fazemos, né? Ninguém vai em busca de um médico para resolver problemas. Hoje até o pessoal até que vai, né? Mas geralmente a gente vai ao médico porque tem alguma doença no corpo. Porque as doenças que não são no corpo geralmente são mais difíceis de diagnosticar, de ver, de sentir. Às vezes até a pessoa tem o problema, mas não sabe, porque o que nós vemos é a doença do nosso corpo, as dores do corpo, né? Nesse caso aqui era a paralisia das pernas. Então a motivação deles era que Jesus curasse aquela, eu diria assim, aquele aleijão, né? Paralisia das pernas, paralisada das pernas do corpo. E aí, só que quando esse homem chegou diante de Jesus, vocês veem aqui que não foi fácil de chegar, porque, e aqui tem uma lição para todos nós, olha, às vezes não é fácil chegar até Jesus, há obstáculos a serem vencidos. Então, a multidão de pessoas que estava na casa, até fora da casa, era tão grande, que humanamente falando, eles não tinham condição de chegar até Jesus. O caminho até Jesus estava impedido. Só que uma das coisas que a gente deve observar aqui nesses homens, foi a tenacidade, a perseverança, a persistência, a criatividade. Eles não desistiram. Eles poderiam ter pensado assim: olha, ô fulano, nós te trouxemos até aqui a casa de Jesus, mas é tanta gente, não dá para passar não. Vamos voltar, talvez a gente volte amanhã, né? Que pode ser que amanhã tenha menos gente. Eles não desistiram. Essas casas do Oriente Médio, geralmente tinha uma escada pelo lado de fora que dava acesso ao teto, e o teto era assim, tipo laje que tem hoje, né? Só que era feito com barro e algumas palhas ali, né? E eles levaram o paralítico lá, furaram um buraco no teto e desceram o homem até diante onde Jesus estava. Eles geralmente esperavam que Jesus curasse o homem da paralisia ali mesmo, a primeira coisa que Jesus fizesse, né? Só que o que Jesus fez foi dizer para ele, primeiro que Jesus procurou tranquilizá-lo, ele disse assim: filho, tem bom ânimo. A gente pode até analisar essas palavrinhas aqui. Quando Jesus chamou o homem de filho, não está nesse evangelho, está nos outros, tem sinóticos, né? Mateus e Marcos, Jesus falou: filho, tem bom ânimo. Ao chamar Jesus de filho, a palavra é uma palavra
que é uma palavra carinhosa. É como assim, criança, filhinho, esse é o sentido. Uma palavra carinhosa. Então, Jesus, já viu algum médico que recebe você assim com a cara bem carrancuda, nem olha para você e já passa o remédio? Pois Jesus não é assim não, ele disse, filho, tem bom ânimo. Ou seja, ele percebeu que aqueles homens já estavam para desanimar. Talvez Jesus ali era a última esperança de resolver o problema da paralisia dele. Aí Jesus disse assim, olha, filho, tem bom ânimo, não desanime, confia, tem esperança, tem solução sim. Viu só a palavra de encorajamento que Jesus deu para ele? E aí, irmãos, ele disse assim, os teus pecados estão perdoados. Eu quase que eu botava o nome dessa mensagem assim, as duas dimensões da salvação. É uma salvação física e uma salvação espiritual. O problema desse homem principal era o pecado. O pecado tinha causado a doença física no corpo. Eu acho que é o que os estudiosos hoje chamam de doenças psicossomáticas, né? Que elas são geradas na alma ou no espírito, porque alma e espírito são invisíveis, intangíveis, não saem em exame de laboratório. Mas o principal problema desse homem, que era um judeu, morava em Cafarnaum, é possível até que frequentasse uma sinagoga, mas agora ele estava ali na casa de Jesus. Ele estava diante de Jesus, buscando a cura, a solução da doença física, que a doença física era só a causa. O verdadeiro problema daquele homem era a sua vida de pecado, na vida pecaminosa. E aí Jesus sabia que antes de resolver o problema físico dele, Jesus tinha que resolver o problema espiritual, que eram os pecados. Será que a nossa geração enxerga isso hoje? Talvez não, em grande parte a nossa geração ela só vê o problema físico. E aí cansa de diabético, né? Cansa de tomar remédio e não percebe que a causa da doença é de origem espiritual, são os seus pecados. Como Deus é um Deus justo, geralmente tem evangelista, eu sempre lembro de alguns evangelistas da cura divina, né? Como Terry Osborne, ele dizia assim, Deus só cura a enfermidade de quem ele já perdoou o pecado. Talvez ele não esteja nem certo, mas ele dizia isso, né? E Deus só perdoa os pecados de quem ele já curou a enfermidade. Vamos ver se o texto comprova isso, né? Antes de curar o homem do seu corpo, ele teve que absolver o homem, absolver dos pecados dele, porque pecado é crime espiritual. Deus é justo, né? Ele não pode beneficiar alguém antes de tornar a pessoa justa, ou seja, perdoar os pecados. Aí Jesus diz, olha, os seus pecados estão perdoados. E aí, naturalmente, os teólogos que estavam ali, eu uso a palavra teólogo, irmãos, aqui não é com preconceito não, eu sei que existe alguns grupos que um preconceito contra teólogos. Paulo era teólogo. E aí muita gente associou a teologia, o conhecimento da teologia bíblica, né, até a ausência do Espírito Santo. Isso não é verdade, né? Não necessariamente, embora naquele caso lá dos judeus era, né? Então tem teólogo que pode ser cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento também, que é o padrão de Deus, é esse, né? Mas aqueles doutores da lei, os teólogos da religião judaica, que estavam ali para fiscalizar se o ensino de Jesus era herético ou se era verdadeiro, de acordo com o conhecimento dele da Escritura, eles foram tentar detectar alguma heresia no ensino de Jesus, né? E eles detectaram uma heresia. Quando Jesus disse assim, os teus pecados estão perdoados, os fariseus e doutores da lei, que eram os teólogos, disseram, eles não falaram, mas diz os textos assim, olha, eles só pensaram, arrazoavam em seus corações, ó, este diz blasfêmia, quem pode perdoar pecado senão Deus? E geralmente os comentaristas dizem assim, olha, eles estavam certos parcialmente, sim, porque só Deus pode perdoar pecados. Só que eles não sabiam que Jesus, como Filho de Deus, podia fazer tudo que Deus, o Pai, fazia. Ou seja, o ensinamento do Evangelho é tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Olha a autoridade de Jesus aí. Só que aquele judeu não sabia disso, achava que Jesus era apenas um
um pregador jovem, um novo rabino que estava ensinando por ali. Ele disse: olha, ele não é de Deus não, porque ele já está com uma heresia aí, porque só Deus pode perdoar pecados. E aí, irmãos, Jesus disse assim: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? É uma pergunta para nós hoje aqui, para a igreja nossa atual, no mundo todo, responder essa pergunta. Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda, como um paralítico? É claro, irmão, que é mais fácil dizer que os teus pecados estão perdoados, porque não dá para comprovar, né? Se eu chegar para alguém e disser assim: os teus pecados estão perdoados, a pessoa não tem como provar se eu estou errado ou certo, se eu estou dizendo a verdade ou não. Não tem como. Agora, se eu disser para o paralítico: levanta-te e anda, se ele não se levantar e andar, eles vão saber que eu não tive autoridade para fazer aquilo, né? Então é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados. Por isso, eu até acho que a igreja, em grande parte da igreja, adotou a doutrina só do perdão dos pecados, porque essa parte da cura é mais difícil. Aí Jesus disse assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, os evangelistas ainda enfatizam. Disse ao paralítico, acho que Jesus olhou bem para o paralítico, apontou para ele e disse: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente o homem ficou em pé, tomou o leito dele e foi para casa. Irmãos, aqui tem muitas coisas, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas, tipo assim. Quando eu chamei a atenção dos irmãos em Lucas 5,17, para a expressão no final do versículo é assim: que naquele dia o poder do Senhor estava com ele para curar. A palavra poder ali é dinamis, é poder mesmo. Então existe um poder específico para curar a enfermidade. Naquele dia estava com Jesus. É um dom do Espírito Santo. Por isso que um dos dons espirituais é dons de curar. Só que quando ele fala da perdão dos pecados, ele usa outra palavra nisso, olha. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade, não é poder aqui, é autoridade, é outra palavra. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, não é poder, é autoridade. Eu teimo em dizer que essas duas palavrinhas, poder e autoridade, são duas palavras diferentes, significam coisas diferentes. Então, Jesus usou a sua autoridade para perdoar os pecados do homem. Lembra que quando ele disse depois da ressurreição: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que é a autoridade? O direito de mandar e ser obedecido. Mas poder para curar a enfermidade. Aí eu vou dizer mais uma coisa aqui, como chama-se assim, as unções, né? A unção do Espírito Santo, tem vários tipos de unção. Em Atos 1,8, Jesus disse assim para os 12 apóstolos, disse assim: olha, não vos compete saber os tempos, as épocas que o Pai guardou pela sua exclusiva autoridade. Olha, Deus o Pai tem autoridade exclusiva, ou seja, só Ele tem autoridade. Foi Ele que deu para Jesus a autoridade, sabe? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, o Pai foi que deu para Ele. Aí Jesus disse assim: mas recebereis poder. Ele não disse autoridade, para o princípio, mas recebereis poder ao descer-se por vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até as últimas terras. É assim que está no texto, as últimas terras, né? Então, irmãos, unção de Jesus, autoridade para perdoar pecados, poder para curar a enfermidade, e agora deu aos apóstolos poder para testemunhar, porque vocês serão minhas testemunhas, mas vocês receberão primeiro o poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês. Aí eu vejo que eu sempre, quando eu falo sobre assunto, eu mostro para vocês o seguinte: antes de Jesus curar alguém, geralmente, mas nem sempre, mas geralmente, na maioria das vezes,
ele dava um comando, ou mais de um comando, ele dava ordem para a pessoa ter a oportunidade de obedecer. Nesse caso aqui, Jesus deu 3 comandos para o homem estava lá, tetraplégico. Jesus disse assim: levanta-te, primeiro comando. Segundo, toma o teu leito, a cama. E o terceiro foi: vai para a tua casa. Alguém observou o seguinte: aquele homem chegou carregado por 4 amigos e saiu carregando uma cama. Uma diferença enorme. Quando você é carregado, você é um inútil, você é um inválido, você depende dos outros, você não contribui com nada. Mas quando você volta carregando uma cama, agora você já está no comando, você já está fazendo algo. Porque quem carrega uma cama pode carregar outra pessoa. Pode até futuramente carregar um outro inválido para conduzir aos pés de Jesus. E aí, irmãos, olha só, eu observo que nesse texto, esse negócio da família, né? Jesus, ele prezava muito a questão da família, assim, olha, porque muitas vezes assim, me segue, né? Ele diz para o jovem rico: vai, vende tudo quanto tens, distribui para os pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Nesse caso aqui ele disse: vai para a tua casa. Restauração da família. Aquele homem provavelmente tinha uma casa, tinha uma família, mulher e filhos, mas paralítico como ele estava, paralisado, ninguém sabe nem que tipo de ambiente ele tinha em casa, nem como é que era o sustento que ele recebia. Mas agora Jesus diz: vai para a tua casa, ou cuida dos teus, né? Vai ser uma pessoa normal, responsável por cuidar da tua família. E aí esse texto termina dizendo assim, irmãos: então levantando-se logo lembrando os 3 comandos que Jesus deu para esse homem, ele obedeceu. Então levantando-se logo, esse logo assim imediatamente, ele obedeceu rapidamente, ele nem demorou não. Às vezes a obediência retardada é a desobediência, né? Agora observe, irmão, eu tiro a seguinte lição daqui: Deus pode nos dar determinadas ordens que nós não temos condição de fazer. Ah, mas como é que Deus mandou fazer esse negócio aqui que eu não tenho a menor condição de fazer? Foi o caso aqui. Jesus deu ordem assim para o homem: levanta-te. O cara podia dizer assim: mas espera aí, eu já estou tetraplégico, paralisado há tanto tempo, eu não posso me levantar, Senhor. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Aí diz lá o texto: ele se levantou logo, tomou o leito e foi para casa. Obedeceu. Irmão, sabe por que Deus faz isso? Porque o primeiro pecado de Adão foi desobediência a Deus. Deus deu ordem para Adão, ele desobedeceu. Agora, para Deus nos restaurar, para Deus nos curar, para Deus nos salvar, ele exige obediência. Aí nós sabemos o que ele está mandando a gente fazer para a gente obedecer. E geralmente, muitas vezes pode ser algo que nós não temos condição de fazer, a não ser pela fé. Por isso que a expressão obediência da fé está em Romanos 1:5 e em Romanos 16:26. Para que os gentios obedeçam pela fé a Deus. Deus mandou coisas que nós não temos condição de fazer, mas como Deus mandou, a gente faz. E quando a gente faz, a coisa dá certo. Eu acho que o homem disse: rapaz, eu não posso me levantar, mas como ele mandou, aí quando ele tentou se esticar, não é que está funcionando, ele conseguiu. Aí ele foi fazendo outras coisas. Obediência. É fé, isso é a fé. E termina dizendo o seguinte: então levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Olha, pega essa coisinha, olha. Glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus. Tanto o homem foi para casa glorificando a Deus, como as pessoas que estavam ali, que era uma multidão, passaram a glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? É elogiar, exaltar, engrandecer, né? Às vezes vocês não gostam de bajular homens, né? Bajular homens, enaltecer homens
pecadores, cheios de defeitos, o ser humano gosta de bajular, enaltecer, engrandecer, elogiar. Eles aqui, tanto o cara que foi curado, como a multidão que estava em redor, passaram a glorificar a Deus. Irmãos, esse é o objetivo de Deus. Nós devemos perguntar o seguinte: tudo que nós fizermos na vida deve glorificar a Deus. É o segredo do sucesso. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu vou ler um versículo que está em Isaías 42:8. Isaías 42:8. Olha, esse versículo é muito importante, irmãos, porque recentemente eu falei aqui sobre esse negócio do paganismo, né? O neopaganismo, adorar a imagem de escultura. Olha só, Isaías 42:8. Eu sou Yahvé. Está o Senhor, né? Mas eu sou Yahvé, Senhor. Este é o meu nome. Senhor não é nome, Senhor é título, então é Yahvé mesmo. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem. Olha, a glória, ele saiu glorificando Deus. A minha glória, pois, não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quem adora imagem de escultura, irmão, está glorificando ídolos. Deus não aceita. Então, tudo que nós fizermos, nós devemos buscar a glória de Deus, engrandecer a Deus. Até os nossos dons, as nossas capacidades, meu irmão, não sou eu. Foi Deus que me deu, é Deus que está fazendo através de mim, a glória é dele, eu só sou um instrumento, eu não mereço. Quando o jumentinho entrou em Jerusalém, todo mundo aplaudiu o jumentinho. E botaram até as vestimentas e os ramos de árvore no meio, o jumentinho foi exaltado. Aí o jumentinho voltou para casa. Aí quando ele chegou em casa, ele disse: mamãe, eu fui em Jerusalém ontem e eu fui muito glorificado. O pessoal botava roupa no caminho, aplaudia, botava o galho de árvore. Aí disse: eu vou hoje de novo. Aí quando ele foi de novo lá em Jerusalém, quando ele chegou lá, ninguém olhou nem para ele. Aí a mãe dele disse: meu filho, é porque naquele primeiro dia Jesus estava montado em você. É assim conosco. Tudo que nós formos exaltado é porque Jesus está conosco. Lembra daquela história que você vai aí de repente aparece um leão, né, na sua frente tentando lhe devorar. Aí você fica assim apavorado, mas de repente o leão se assusta, dá meia volta e corre. E você não vê Jesus aqui atrás de você. Aí você pensa com você mesmo, né? Esse homem aqui voltou para casa glorificando a Deus. Ele voltou curado. Será que Jesus mudou? Ou Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Nunca esqueça esse versículo. Foi o primeiro versículo que eu aprendi. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer tudo isso que ele já fez aí com o paralítico? Pode. Então nós devemos lembrar disso. O principal problema do ser humano é pecado. Grande parte das doenças, não vou dizer todas, mas eu acredito que até a maioria provém de pecado. Em vez de estar gastando remédio com o médico, eu não digo para ninguém deixar de ir ao médico. Vá ao médico, tome medicamento. Mas também veja se não tem algum pecado que você precisa resolver, né? E aí tem. Só Jesus perdoa o pecado. Porque o Pai deu a ele a autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. Acerte com Jesus o problema dos pecados, para que a sua vida deixe de ser paralisada, né? Vamos orar? Fique em pé. Os que querem receber o perdão dos pecados, vem à frente, e na sequência já a cura da enfermidade.